Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 29 de abril. Nos estúdios, Silvanei José. Extra Omnes, a histórica fórmula em latim que marca o início do fechamento à chave da Capela Sistina, será pronunciada pelo mestre das celebrações litúrgicas pontifícias na próxima quarta-feira, 7 de maio. Esse é o dia de início do conclave. A data foi definida na manhã desta segunda-feira pelos cerca de 180 cardeais presentes, pouco mais de 100 eleitores, reunidos na 5ª Congregação Geral no Vaticano. Extra omnes, portanto, fora todos aqueles que não são admitidos na reunião dos cardeais convocados para eleger o próximo pontífice da Igreja Universal. Os purpurados eleitores, com menos de 80 anos de idade, ficarão isolados do resto do mundo dentro da Capela Sistina, até a fumaça branca e o Habemus Papam, a outra famosa fórmula latina pronunciada da Loggia delle Benedizione pelo cardeal protodiácono para anunciar ao mundo a escolha do novo Papa. Não há previsão de conclusão, naturalmente, e entre os próprios cardeais eleitores há aqueles que esperam um conclave curto, considerando também o jubileu em andamento, e aqueles que, ao contrário, prevêem tempos mais longos para permitir que os cardeais se conheçam melhor, tendo Francisco, em seus 10 consistórios, agregado ao colégio cardinalício purpurados de todos os cantos do globo. O cronograma para o início do conclave é estabelecido pelas normas da Constituição Apostólica de João Paulo II, Universi Dominis Gregis, atualizada por Bento XVI com o moto próprio de 11 de junho de 2007 e com a mais recente, de 22 de fevereiro de 2013. De acordo com a Constituição, o conclave, do latim conclave, que significa fechado à chave, começa entre o 15º e o 20º dia após a morte do Papa, depois dos Novendiali, os 9 dias de celebrações em sufrágio do pontífice falecido. Cardeais das partes mais distantes do mundo ainda são esperados em Roma nesses dias. Na Cidade Eterna, eles serão hospedados na Casa Santa Marta, a Domus do Vaticano, onde Francisco decidiu morar, renunciando ao apartamento papal. Na manhã da quarta-feira, 7 de maio, todos concelebrarão a solene missa pro eligendo pontífice, a celebração eucarística presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, que convidará os irmãos a se dirigirem à Sistina à tarde com essas palavras. Nós, na oração, invoca constantemente a graça do Espírito Santo para que seja eleito, por nós, um digno pastor de todo o rebanho de Cristo. Entretanto, mais de 180 cardeais se reuniram ontem para a 5ª Congregação Geral na Sala do Sínodo, onde estabeleceram que o conclave terá início no dia 7 de maio. A evangelização, as relações com as outras religiões e a questão dos abusos foram alguns dos tópicos discutidos nesta segunda-feira. Durante a reunião, que durou das 9 às 11h25, houve cerca de 20 discursos. Como em outros dias, os cardeais que ainda não haviam feito o juramento tiveram a oportunidade de fazê-lo. O cardeal Giovanni Angelo Becciu não participará do conclave para a eleição do novo Papa, que terá início na noite de quarta-feira, 7 de maio. O cardeal da Sardenha anunciou isso em uma declaração. Tendo em mente o bem da Igreja, que servi e continuarei a servir com fidelidade e amor, disse ele, bem como contribuir à comunhão e à serenidade do conclave, decidi obedecer, como sempre fiz, à vontade do Papa Francisco de não entrar em conclave, permanecendo convencido de minha inocência.
cardeal Baldassare Reina, vigário da Diocese de Roma, presidiu na segunda-feira, 28 de abril, a missa do terceiro dia dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco, celebrada na Basílica de São Pedro. Estavam presentes mais de 180 cardeais. Durante a homilia, Reina recordou que o povo reconheceu em Francisco um verdadeiro pastor universal e que a barca de Pedro precisa dessa navegação ampla e corajosa. Exortou os cardeais a discernirem e ordenarem os processos iniciados pelo pontífice, sem ceder a interesses mundanos ou ideológicos. O pastor que devemos procurar, destacou o cardeal, deve ser capaz de enfrentar os desafios do Evangelho no mundo de traços desumanos, com o olhar de Cristo que conduz ao povo de Deus no caminho do anúncio do Evangelho. La preghiera è il dolore di una porzione di Chiesa, quella di Roma. Referindo-se à Diocese de Roma, envolvida diretamente na celebração, o cardeal Reina afirmou: nestes dias, Roma é um povo que chora o seu bispo, um povo junto de outros povos que se colocaram em fila, encontrando espaço entre os lugares da cidade para chorar e rezar como ovelhas sem pastor. Uma metáfora que nos permite recompor os sentimentos destes dias e atravessar a profundidade da imagem que recebemos do Evangelho, o grão de trigo que deve morrer para dar fruto. Uma parábola que narra o amor do pastor por seu rebanho. Neste tempo em que o mundo está em chamas e poucos têm a coragem de proclamar a boa nova, ressaltou Reina, Jesus, o verdadeiro pastor da história, conhece o peso que recai sobre cada um de nós ao continuar a sua missão, sobretudo agora que estamos prestes a buscar o primeiro de seus pastores na terra. Como nos tempos dos primeiros discípulos, há sucessos, mas também fracassos, cansaço e medo. A tarefa é imensa e surgem tentações que velam a única coisa que importa: desejar, buscar e agir na expectativa de um novo céu e uma nova terra. E em seguida exortou: este não pode ser o tempo dos equilibrismos, das táticas, das prudências, nem o tempo de ceder a um instinto de retroceder, ou pior ainda, de vinganças e alianças de poder. É necessário, isto sim, uma disposição radical para entrar no sonho de Deus, confiado às nossas frágeis mãos. Buscar um pastor hoje significa, sobretudo, buscar um guia capaz de lidar com o medo das perdas diante das exigências do Evangelho. Buscar um pastor que tenha o olhar de Jesus, epifania da humanidade de Deus, em um mundo que apresenta traços desumanos. Buscar um pastor que confirme que devemos caminhar juntos, compondo ministérios e carismas. Somos o povo de Deus, constituído para anunciar o Evangelho, sublinhou o vigário-geral para a Diocese de Roma. Na conclusão da sua homilia, Baldassare recordou a figura do Papa Francisco, também fazendo referência à parábola do semeador. Quel gesto estremo, totale, estenuante del seminatore mi fa ripensare al giorno di Pasqua di Papa Francesco. Aquele gesto extremo, total, exaustivo do semeador me faz recordar o dia da Páscoa do Papa Francisco, aquele se lançar sem reservas na bênção e no abraço ao seu povo no dia anterior à sua morte. O último ato de sua semeadura sem limites na proclamação das misericórdias de Deus. Obrigado, Papa Francisco. Maria, a Virgem Santa que nós, em Roma, veneramos como Salus Populi Romani e que agora vela junto às suas mortais vestes, acolha a sua alma e nos proteja na continuidade da sua missão, afirmou o vigário-geral para a Diocese de Roma, cardeal Baldassare Reina.
O falecimento do Papa Francisco marcou um momento profundo para a comunidade católica global, incluindo os fiéis de Macau, Hong Kong e da China continental. Como primeiro pontífice latino-americano, Francisco foi celebrado por sua humildade, seu compromisso com os marginalizados e seus esforços para superar as divisões, especialmente por meio do acordo entre o Vaticano e a China em 2018 sobre as nomeações de bispos. Sua morte suscitou homenagens solenes e reflexões na região chinesa, onde o catolicismo navega em paisagens culturais e sociais únicas. Em Macau, uma região administrativa especial da China com uma rica herança católica que está se preparando para celebrar os 450 anos da criação da Diocese Católica, uma missa de sufrágio em homenagem ao Papa Francisco está sendo organizada para se realizar na noite de terça-feira, 29 de abril, na Catedral da Natividade de Maria. Todas as paróquias foram convidadas a dobrar os sinos em sinal de luto às 9 horas, ao meio-dia e 18 horas nesse dia. Embora a Diocese tenha optado por celebrar a missa de sufrágio depois da oitava da Páscoa, após o funeral em Roma, várias comunidades católicas em Macau criaram espaços memoriais para homenagear o falecido pontífice. Irmã Nelce Silva Estupinhã, das Irmãzinhas de Maria de Nazaré, uma comunidade fundada em 2019 sob a condução da Diocese, compartilha suas reflexões sobre o impacto pastoral em Macau do pontificado do Papa Francisco. Os fiéis aqui estão mais comprometidos em cuidar dos pobres e marginalizados, disse ela. Embora pequena em comparação com o mundo, a comunidade católica de Macau nos últimos 12 anos foi revigorada pelo caminho traçado por Bergoglio. Suas encíclicas, como a Laudato Si sobre o cuidado com o meio ambiente, inspiraram iniciativas locais, como programas de conscientização ambiental em escolas e comunidades católicas. O acordo entre o Vaticano e a China de 2018 promoveu um otimismo cauteloso entre os católicos de Macau, que o viram como um passo em direção a uma maior abertura na evangelização. A Diocese aceitou o apelo de Francisco por uma igreja pobre e para os pobres, expandindo seu trabalho para atender trabalhadores, migrantes e idosos. Sua ênfase no diálogo interreligioso ressoou na sociedade multicultural de Macau, onde a primeira colaboração entre 6 religiões em uma exposição de patrimônio cultural e um evento musical está em andamento, reforçando o papel da cidade como ponte entre o Oriente e o Ocidente. O Papa Francisco sempre enfatizou a importância de envolver e responsabilizar os jovens. Reconhecendo os desafios ambientais e sociais únicos da região, a Diocese instituiu o Comitê Preparatório 2019-2021 para o Ano Diocesano da Juventude para promover iniciativas ad hoc para os jovens católicos. Esse esforço culminou na formação do Comitê Diocesano da Juventude, que continua a desempenhar um papel fundamental na promoção do crescimento espiritual, social e pastoral dos jovens de Macau. Além disso, a Laudato Si influenciou o trabalho pastoral da Diocese sobre a dignidade humana, promovendo eventos e apelos éticos para a sociedade por meio das paróquias e da Comissão Diocesana para a Vida. Mais de 180 cardeais se reuniram nesta segunda-feira, 28 de abril, para a 5ª Congregação Geral na Sala do Sínodo, onde estabeleceram que o conclave terá início em 7 de maio. Quem comunicou a data foi Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, explicando que pouco mais de 100 dos cardeais presentes eram eleitores e tiveram a oportunidade de falar sobre a Igreja, seu relacionamento com o mundo, os desafios futuros e as qualidades do novo Papa. A evangelização, as relações com outras religiões e a questão dos abusos foram alguns dos outros tópicos discutidos nesta segunda-feira. E durante a reunião, que durou das 9 às 12h25, houve cerca de 20 discursos. Como em outros dias, os cardeais que ainda não haviam feito o juramento tiveram a oportunidade de fazê-lo.